Fãs da F1, chegou o grande dia dos spin-offs da nossa realidade paralela com Senna no grid. Tudo indicava que o fim de semana mais importante da década de 90 na F1 havia chegado, e seria no circuito de Monza. O Senna estava a apenas um pontinho de ser campeão e igualar os 5 títulos mundiais do Fangio. Para aumentar ainda mais o frisson daquele fim de semana, havia vazado uma foto do Senna com Montezemolo, que havia sido tirada naquele mesmo ano. A foto era no circuito de Mugello e o Senna parecia estar observando a pilotagem do Luca Badoer, piloto reserva que havia herdado a vaga de titular com a demissão do Irvine na Hungria. Mesmo com o silêncio do brasileiro sobre seu futuro, a expectativa de que haveria um anúncio especial além do Penta do Senna era fortíssima. Todo aquele frisson fez a Fórmula 1 no Brasil alcançar a audiência de um jogo de Copa do Mundo com a seleção. Além disso, a alegria em todo o Brasil seria comparável àquela que o Brasil viveria 6 anos depois nas duas realidades, com outro pentacampeonato. Sem mais nenhuma delonga, vem ver tudo isso aqui comigo. Mas antes, como de costume, te peço para se inscrever aqui, dar o like e ativar as notificações. Então vamos nessa, pessoal! Nos treinos, nada de diferente com relação ao primeiro lugar do grid de largada. O ET Brazuca chegava à sua pole de número 98, agora faltavam apenas 2 para as 100 poles. Schumacher fez boa classificação e largou ao lado do Senna, na segunda posição. O carro da Benetton havia tirado boa parte da desvantagem técnica em relação ao Williams naquele ano de 96, mas àquela altura do campeonato era tarde demais para que o alemão tentasse fazer qualquer coisa no que tange ao campeonato. Na largada, o Senna e o alemão foram bem e chegaram emparelhados até a chicane inicial do circuito de Monza, mas a curva era por dentro e o Brazuca levou a melhor. O Brazuca manteve a primeira posição tirando cerca de 4 décimos por volta em relação ao alemão, até a primeira parada dele nos boxes. Brazuca parou na volta 25. E após a parada do alemão voltou a ficar em primeiro pouco à frente de Schumacher. No segundo stint, a cada volta o Brazuca ampliava a vantagem em cerca de 3 décimos. Senna precisou fazer uma nova parada nos boxes, enquanto o alemão seguiu uma estratégia aparentemente diferente, com o segundo stint mais longo, quem sabe seguindo uma estratégia de apenas uma parada. Isso colocou o Brazuca atrás do alemão em uma parte da corrida. Contudo, o ritmo de corrida dele em relação ao alemão após a segunda parada era bem mais forte e ele rapidamente se aproximou de Schumacher. A 4 voltas do fim, na reta entre a variante Ascari e a parabólica, Senna e Schumacher ficaram lado a lado e o Brazuca se preparou para consolidar a ultrapassagem. O alemão direcionou sua Benetton em direção ao Brazuca, mas diferentemente do que havia ocorrido no ano anterior, apenas Schumacher saiu da corrida. O abandono do alemão consolidava definitivamente o penta do Senna. As palavras do Brazuca sobre aquele momento em nossa realidade paralela foram: depois da nossa disputa na parabólica, vi que o Michael não se deu bem dessa vez, e eu não o vi mais no retrovisor, mas fiquei na dúvida se ele ainda estava na corrida ou não. Como tive problema no meu rádio, não consegui perguntar à equipe se ele ainda estava na corrida, e assim decidi manter um ritmo forte. Além disso, eu queria muito vencer a corrida do meu 5º título, pois o meu único título com vitória havia sido no Japão em 88. Quando eu passei ali pela variante Ascari, ouvi a torcida do autódromo gritando, e eu pensei, até parecia que eu estava em Interlagos. Foi incrível.
O Brazuca recebeu a bandeira quadriculada de sua 11ª vitória na temporada de 96 e do resultado que lhe colocava definitiva e incontestavelmente como o maior piloto da história da Fórmula 1. 5 títulos mundiais: 88, 90, 91, 94 e 96. Agora ele era pentacampeão como seu ídolo Fangio e não restava mais nenhuma brecha para que isso fosse posto em dúvida dali em diante. Na volta aos boxes, uma nova bandeira brazuca nas mãos de um tifose aguardava por ele. Apesar de não ter a Ferrari no pódio, os tifoses do autódromo vibravam com a vitória de Ayrton. O rumor de que o Brazuca iria para a Ferrari estava muito forte naquele fim de semana e mesmo sem a certeza absoluta em relação ao futuro do Senna na Fórmula 1, era como se os tifoses sentissem que isso iria acontecer e de que o Penta de Senna não era a única grande notícia daquele fim de semana. Na esperada coletiva de imprensa de Monza, depois das óbvias perguntas sobre o Penta do Senna que havia parado o Brasil, veio o anúncio que parou a Itália. 5 títulos mundiais. Nem consigo acreditar. A sensação é de alívio, realização, de que alcancei um sonho, depois de tanta incerteza ao longo dos anos. E acho que esse é o momento certo para eu falar sobre o meu futuro. Eu decidi, para os próximos anos, que irei realizar o meu último sonho aqui na Fórmula 1, correr na Ferrari. Sinto que tenho muito a compartilhar com os tifosi, de alegria, de vitórias, de motivação, além de toda a minha gente no Brasil, que eu amo tanto. É muita felicidade e gratidão a Deus, porque foi Ele que me deu esses 5 títulos mundiais e toda a força, determinação e potência para que eu chegasse aqui. Eu fiz muitos sacrifícios na minha vida para viver esse momento. Agora, acho que tudo vai ficar mais fácil. Vou curtir a vida, viver um pouco mais, me dedicar à minha vida pessoal, à minha garota, e ainda usufruir de mais 2 anos pilotando na equipe em que eu sempre sonhei pilotar. Há 28 anos, em uma realidade paralela bem próxima a gente, o Brasil vivia um dos dias mais felizes de sua história, comparável com outro pentacampeonato que viria 6 anos depois, nas duas realidades, pessoal. Pois eu te agradeço muito por ter visto o vídeo até o final, e a nossa realidade paralela não termina por aqui. Muito obrigado, querido internauta, e até a próxima corrida imaginária.